Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para apresentar mais um programa Filosofia em Foco. Ao lado aqui, sempre, claro, do colega e mestre em filosofia, Marcos Nascimento. É isso. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. É um prazer para nós estar compartilhando esse momento. E hoje vamos ter uma conversa sobre um pré-socrático de nome Parmênides, não é? A gente vai trocar algumas ideias sobre o seu pensamento e nós vamos, na expectativa de que a gente possa trazer um pouco dessa discussão para a nossa prática na vida diária, né? E aproveitando o ensejo, vou pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e que dê o like e compartilhe, não é isso, Walter? Isso mesmo. Então, como o Marcos falou, né, hoje a gente vai falar sobre, dando essa sequência, né, aos pensadores, aos filósofos pré-socráticos, vamos trazer à baila o Parmênides, né? Então eu já começo de cara, direto. Quem foi esse cidadão, Marcos? Pois é, cidadão ateniense, né? E especificamente da região da Eleia, né? Um eleata, porque a Grécia naquela época era formada por várias regiões que inclusive hoje nem fazem parte mais da Grécia do dia de hoje, da Grécia contemporânea, mas enfim. Então assim, Parmênides foi um pensador pré-socrático, né, que teve e tem uma influência muito grande no pensamento ocidental, da filosofia ocidental. Influenciou a filosofia de Platão, né? Ou seja, ele é a referência, né, para a filosofia de Platão, mas influenciou todo o pensamento da filosofia ocidental, até a contemporaneidade. Por que isto? Porque ele trata de um tema que é o ser. E é impossível que a gente pense alguma coisa sem que o ser não esteja inserido neste pensamento. Eu diria que o ser é a capacidade do pensar, né? E de expressar. Então, é nesse sentido que ele tem uma importância muito grande. Não só por isso, mas pela densidade, né, do seu pensamento, que inclusive, quando a gente for discorrer um pouco mais na frente sobre o seu pensamento, eu vou pedir muita atenção para acompanhar o raciocínio, porque a gente tem essa dificuldade de às vezes compreender, se a gente não prestar bastante atenção, certo? E ele é importante também porque a partir dele a filosofia ela dá um salto de qualidade muito grande. Como ele, digamos assim, instaura o ser, né, o conceito, né, do ser, traz o ser como principal tema do seu pensamento, da composição da sua teoria do pensamento. Então, ele cria neste momento o que a gente chama de uma ontologia. O que é ontologia? Onto do grego ser, ente, ser, e logia, estudo. Portanto, ele inicia um estudo do ser, né? Dos seres enquanto ser, né? Então, a gente hoje, por exemplo, esta caneta é boa, então eu estou falando de um ser, caneta. Mas eu tenho que fazer a distinção entre o que é ser, caneta, e o que é o ente, caneta, ou seja, o objeto que eu vejo. O ser não é exatamente esse objeto que eu vejo. A gente mais na frente vai ver isso. Então, há uma distinção, né? Quando ele diz ser, ele não está se referindo ao ente, aquilo que a gente vê, que é dado pelo sentido, mas aquilo que só pode ser dado pelo intelecto, pela capacidade intelectual, pelo pensamento, né? Então, por isso, a filosofia de Parmênides tem uma importância capital, digamos assim, dentro da composição de todo o pensamento da filosofia ocidental que surge após a filosofia de Parmênides, né? Começando com Platão e depois vai para Aristóteles e tal, até os dias de hoje, né? Uma outra coisa que eu poderia dizer sobre Parmênides é que ele, como eu falei, a gente discutiu no último, eu e Walter aqui, nós discutimos no último episódio sobre Heráclito. Heráclito defendia uma teoria dentro dos seus pontos de pensamento, a teoria do movimento.
E ele pensa exatamente nessa direção contrária, ou seja, ele diz que o movimento não existe, ou seja, ele defende o imobilismo e Heráclito defendia o mobilismo. Então tem essa coisa também que é muito importante, né? Então basicamente assim, essa seria uma apresentação mais assim imediata, né, sobre a figura de Parmênides enquanto, né, cidadão de onde pensador, foi, como ele explicou, isso, né, da região, tudo. Então, mas dentro disso a gente pode se aprofundar um pouco mais. Então, eu queria saber realmente que tema, né, gira a teoria do conhecimento de Parmênides e, sobretudo, essa questão do ser ou não ser, né, que isso foi usado, inclusive, contemporaneamente. A gente vai chegar lá. Usou tanto isso, né, grandes escritores, a exemplo de Shakespeare, né, que depois a gente fala sobre isso, não tem nada a ver agora. E também saber essa questão, né, essa dicotomia, vamos dizer, monismo, imobilismo. Então, explique mais um pouco sobre isso, Mário. Marcos. Exatamente. Uma questão que ele traz e que inova é exatamente essa questão do ser. Essa é a questão principal dele, né? O ser para ele, o que é o ser para ele? Preste atenção. O ser para ele é aquilo que é e que não pode deixar de ser. E o não ser para ele é aquilo que não é e é impossível que seja. Ou seja, o conceito de ser é aquilo que existe. O conceito do não ser é aquilo que, na visão dele, no pensamento dele, na interpretação dele, não há nenhuma possibilidade de existir. Então, o ser é o que existe, o não ser, o vazio. É o que não existe, é o nada. Então, essa concepção de ser dele, ela tem um papel fundamental que depois a gente vai destrinchar, que é exatamente de mostrar a realidade das coisas como podem ser captadas pelo intelecto, pela inteligência, pelo pensamento. E distinguir este ser que a gente é capaz de apreender pelo intelecto das coisas que são dadas pela natureza que a gente pode apreender pelos sentidos. Ou seja, uma coisa seria eu olhar para uma pedra, aí eu já estou fazendo aqui, respondendo uma outra questão sobre o imobilismo, né, que é o segundo ponto, quando ele faz o contraponto com Heráclito, porque Heráclito diz, tudo passa, tudo flui, tudo é movimento. Então, ele aqui está respondendo a Heráclito, certo? Quando ele diz, veja bem, quando eu olho para uma pedra, Heráclito diria, e depois de um certo tempo eu vou no mesmo lugar e não encontro mais aquela pedra, mas em lugar da pedra eu tenho um monte de areia, ou de pó. Fluiu, né? Então fluiu, passou, tudo é movimento. Aí ele vai, o Parmênides, diz, veja bem, não é bem assim. Ele vai dizer... Essa briga é boa, viu? Aquela sensação é boa. Aquela sensação que está sendo dada pelos sentidos e que está lhe enganando, porque os sentidos não são capazes, na visão de Parmênides, não são capazes de atestar a veracidade dos fatos, das coisas para você. O que é o dado, o que é a sensação para eles? É aquelas coisas que é dada pelos 5 sentidos, especialmente aquele que traz o sentido da visão, né? Porque é com ela que consegue enxergar as coisas e tal, aprender as coisas e tal. Mas a gente inclui aqui os 5 sentidos, né? Então ele diz, quando você olha para aquela pedra e no momento ela é pedra e no outro momento mais adiante, depois de um tempo, você vai lá e não é mais pedra, mas um monte de areia,
Na realidade, isso aí é apenas um dado da sensibilidade para você através da visão. Porque se você esquecer a visão, o olhar da visão, e ao invés disso olhar com o olhar da mente, do intelecto, da racionalidade, você vai perceber que aquilo que estava na constituição da pedra é a mesma coisa que está na constituição do pó. Olha aí. Ou seja, a essência daquela coisa que aparentemente mudou é a mesma. É o ser. A pedra e o pó são entes. Ou seja, aquilo que é dado pela sensibilidade. Mudou a forma, vamos dizer assim. Só. Mas a essência... a essência é a mesma. Porque... tem um certo sentido. Eu estava meio invocado, viu, Marcos, sem querer interromper, agora... com esse tal de Parmênides, mas agora a gente já vai clareando. Exatamente. Então ele vai dar esse sentido, né, para nós, né, de que o movimento, por isso ele é contra, ele defende o imobilismo. Entendi. A partir dessa questão do ser e do não ser. Né? Quando ele diz assim, o ser é aquilo que é e não pode deixar de ser. Sim. O não ser é aquilo que não é e é impossível que seja de um modo. É por isso também, trazendo a coisa para o dia a dia, assim, para ficar até mais próximo do telespectador e mais próximo do pessoal que nos acompanha, o internauta, né? Melhor dizendo, o internauta. É por isso que muita gente diz assim, não queira ser o que você não é, né? Até de uma forma de brincadeira, mas cai nisso aí. Se você não, por exemplo, vou dar um exemplo, você não é engenheiro, você não é médico, e querer se passar, você pode enganar um pouco, mas lá na frente vai se bater numa encruzilhada, vai chegar e que vai se descobrir a farsa. Então, o que né? Como diz o Parmênides. Você, de certa maneira, Walter, já adiantou uma questão que é derivada desse ser e não ser, que é exatamente uma questão que a gente vive hoje. Eu não ia falar disso agora, mas você já tem... Só para ilustrar. Foi ótimo, foi muito bom trazer. Que é exatamente essa questão das fake news, por exemplo. Sim. Que ele, mais na frente a gente vai ver numa outra questão, que ele vai exatamente trazer essa questão das duas vias, né, do seu poema, que uma traz a via da verdade como a possibilidade de um conhecimento verdadeiro e a outra como a possibilidade apenas de uma opinião. Então, a grande questão, ele parte exatamente disso. De como é possível se o ser é o que é e o não ser não é, portanto, o ser seria aquilo que é incapaz de produzir um pensamento de verdade, de produzir a verdade, mas algo que não tem uma essência. Então é a fake, seria fake news, ou seja, algo que é construído, que não tem base em algo que é real, que aconteceu de fato, mas que é algo que foi constituído a partir de alguém que está com uma intenção maldosa por trás. Não vou entrar nesse detalhe, mas é mais ou menos isso, essa relação que a gente pode fazer. Né? É bom você falar isso, você vê uma coisa puxa a outra, aguça, porque justamente é um tema muito real. A gente está falando, veja só, a gente está começando lá atrás, né, dentro desse programa Filosofia em Foco, você vê o quanto ele ainda é atual. Sim. Porque hoje a gente se depara com coisas que tem a ver aí, ó, Marcos trouxe à tona uma coisa perigosa. 5 séculos antes de Cristo, né? que justamente, e aí eu aproveito que também que a gente trabalha com o público que nos vê por meio de vídeo na internet, o internauta, o perigo das fake news, né, Marcos? Que é um assunto para frente que a gente vai ver, e recentemente agora a gente viu a questão da educação, pânico nas escolas por conta de fake news, gente. Então, muito cuidado, gente. Às vezes, só estou fazendo isso, é até um parêntese, mas é utilidade pública. Eu, como sou jornalista e vi, um menino, um jovem que foi pego com isso, que espalhou que ia ter uma coisa na escola, por exemplo, e recentemente teve em Santa Catarina, o pessoal ficou em pânico na cidade pequena. Ele disse que não pensou que ia ter uma repercussão tão grande, mas pode ter. Isso. E então, assim, ele também deixa essa brecha para a gente fazer essa dedução, né? Daí. E o último ponto que você traz, que é exatamente a questão do monismo, né? Que faltou, sim, né? Que é o sim. não ser, relação ser, não ser, não ser, monismo. O monismo
a gente pode traduzir como, definir como sendo, em filosofia, aquela, especialmente entre os pré-socráticos, aquela busca pelo princípio, pelo arquê, né? Que justifique a constituição dos seres. Então, essa é a busca principal, né, dos pré-socráticos, desde o primeiro, Tales, onde diz que é água, desde o outro é fogo, diz que é ar e tal. Na realidade, até agora, até Parmênides, eles são todos adeptos do monismo. Por que o monismo? Porque eles elencam, postulam apenas uma perspectiva, apenas um princípio, como sendo o formador, ou como sendo a essência constitutiva de todas as coisas que existem e que nos cercam e que dá sentido e significado a tudo que a gente vê no mundo. Então, no caso dele, uma outra coisa que é interessante em Parmênides é que ele não vai buscar esse princípio por uma coisa determinada na natureza, Walter. Como, por exemplo, Tales diz que é a água. O outro né? fogo. Anaxímenes diz que é o ar. O Heráclito diz que é o fogo. Não. Né? O próprio Pitágoras diz que são os números. Né? Não, ele não vai. Ele vai dizer que o princípio é o ser. Então, ele traz, né, essa coisa e aí ele já instaura a própria ontologia, que é o ponto de partida para todo o pensamento que vem depois de Parmênides. Então, basicamente, assim, a teoria do conhecimento de Parmênides gira em torno dessas questões. Do ser, não ser, monismo, imobilismo. E né? que, exatamente, e tem uma questão ainda que o ser para ele é algo que é imutável, é algo que não passa, portanto é permanente, é algo universal, é algo que a gente pode dizer incorruptível, Olha aí. que não pode ser gerado, nem pode ser corrompido. E aí, quando ele traz esse exemplo, que eu citei o exemplo da pedra, ele mostra o que mudou foi a forma. A forma. Mas o Ele não se corrompeu. Não se corrompeu porque aí o termo de corrupção aí, eu vou citar aqui um detalhe. Esse é só um detalhe. Corrupção, que não é o tema, né? Mas assim, esse termo corrupção, na verdade, mudança. como nós entendemos hoje, como uma forma de se apropriar indevidamente da coisa pública ou de coisas privadas, esse conceito não existia nessa época. É verdade. Esse conceito só vem existir no século, me parece, do século XVII para o século XVIII, me parece. O que esse conceito, na verdade, na sua essência primitiva, de como ele dá origem, significa o ato da coisa se corromper enquanto desintegração de sua constituição material. Sua essência, exemplo, né? Nós, à medida que envelhecemos, nós estamos nos corrompendo. Certo. Mas não no sentido daquele hoje sentido que todo mal, mundo é. mas no sentido da natureza, porque a gente está envelhecendo e vai perecendo até o momento que você não chega e parte desta vida. Com né? certeza. Então, Entendo. neste sentido que o termo corrupção se enquadra aqui. Entendeu, Walter? Entendi, para que fique bem claro, né? Mas mais uma coisa, mais outro tema também que a gente vê, isso é no futuro, Sim, mano, sim. a gente vê que mesmo a palavra vindo ter outro sentido, mas se você olhar, busca lá atrás, ou seja, sempre você vai voltar à fonte, né, para buscar as coisas. E o Aristóteles, que é um pensamento que surge depois de Platão, ele tem uma obra muito interessante, chama-se De Anima, ou seja, sobre a alma, certo? E ele faz um resgate dos pré-socráticos muito interessante e faz uma releitura deles, do pensamento deles, né? E lá ele traz bem direitinho essa definição da corrupção, sabe? É bem interessante mesmo. Interessante. Pois é, Marcos. Então é o seguinte, voltando a Parmênides, que é o tema central, sim. ele parece que tem um poema, né?
Então, do que trata esse poema, que tem até um nome interessante, é Sobre a Natureza. Exatamente. Toda a sua teoria do conhecimento, eu diria que está condensada nesse poema, ou seja, ele escreveu esse poema que tem esse título. Na verdade, não foi ele que nomeou com esse título, mas os filólogos, né, os filósofos, os filólogos, os estudiosos que se debruçaram sobre o estudo dos fragmentos e dos escritos que chegaram até nós, que foi resgatado, porque muitos deles perderam, eles colocaram, como todos eles trabalharam com temas vinculados à natureza, que era a physis em grego, buscando o arquê, que era o princípio da constituição das coisas. Então, eles nomearam todos esses poemas como sobre a natureza. Interessante. E todos eles, inclusive o de Parmênides, não poderia ser diferente, né? Então, veja bem, esse poema de Parmênides era muito interessante porque ele, como eu disse, ele traz toda a sua teoria, né, condensada ali, que a gente, ao ler, a gente vai extraindo e interpretando o que ele quer dizer, né? Então, esse poema ele é constituído por 3 partes. A primeira é um poema, um preâmbulo, é uma introdução, onde a segunda parte seria a apresentação de um caminho que leva as coisas à verdade, né? A verdade capaz de traduzir um conhecimento digamos assim, de fidedignidade, de que seja verdadeiro. E a outra via sobre a opinião, que é a doxa. A primeira é a aletheia, que é a verdade, e a outra sobre a doxa, que é a opinião, né? Então, nesse poema, nesse preâmbulo, o próprio Parmênides, né, ele relata como se ele tivesse ido numa viagem, ele faz uma viagem, onde ele vai se encontrar com uma deusa, né? Uma deusa que é a deusa da justiça. E a deusa vai dizer que ele saiu daquele ambiente dos homens e encaminhou-se por um caminho, uma estrada, em busca de um saber, de um conhecimento, de uma via que pudesse dar a ele essa possibilidade de conhecer verdadeiramente as coisas, né? Então, basicamente, esse preâmbulo seria a deusa dando a ele as boas-vindas e fazendo alguns alertas sobre, digamos assim, as indicações que ao longo desta caminhada, né, aí a gente pode também, de maneira, digamos assim, comparada, né, fazer uma análise se a gente compara com a filosofia, com o filósofo, quando vai fazer sua caminhada para buscar entender as coisas, né, deles abrir mão ou desconsiderar aquelas coisas que são dadas pela sensibilidade, né? Então, que ele confie mais naquelas coisas que são apreendidas pelo intelecto, pela razão, que essas ele pode confiar mais, né? É a fonte da verdade. Então, basicamente, ela faz esse preâmbulo e aí diz: existem 2 caminhos. Um caminho da via da aletheia, em grego verdade, quer dizer, a busca de um caminho que você chega a um conhecimento verdadeiro, e um outro que não é a indicada por ela, que seria enveredar por um caminho que você não tem a possibilidade de alcançar esse conhecimento verdadeiro. Então aí ela diz, e que caminho é esse? A primeira via. E aonde essa primeira via leva Parmênides, no caso o filósofo, ou quem quiser enveredar pelo caminho da busca da sabedoria? Ao ser. Sim, mas o que é o ser? O ser é aquilo que é e que não pode não ser. Mas quando ele afirma isso, ele também está dizendo
que, em contrapartida ao ser, existe um não ser, que é aquilo que não é e que, portanto, é impossível que seja. Então, só esse, para não fazer a confusão da mente. Dialética aí, ó. Dialética. Então, para ele, havia esse caminho, que é o caminho, a primeira via, que é a via da aletheia, da verdade. É a busca pelo conhecimento que possa ser confiável. É aquele onde você segue o ser. E o que é o ser? O ser é aquilo que é. E que não pode deixar de ser. Porque ele é eterno, é imutável, não se destrói, não se gera. É o que é desde sempre e será sempre assim. E o não ser, em contrapartida, é aquilo que não é e que não há a mínima possibilidade de que seja. Pode até tentar, mas nunca será. Então, esse caminho vai levar ele para essa... E aí, quando ela vai falar da segunda via, ela vai basicamente também pega um pouco da primeira, que é o não ser, e diz que o não ser, ou seja, aquilo que não é, ou a inverdade, ela é fruto que ela usa um termo lá engraçado, que é a terra dos homens de duas cabeças. Olha aí. Né? O que é a terra dos homens das duas cabeças? Né? Disse ela que é a terra dos homens que não encaminham pela busca do saber, e que olha para as coisas e diz assim, ora é e ora não é. Ora o ser é, ora o ser não é. Então, isso é impossível. Ser e não ser ao mesmo tempo é uma coisa que é impossível. Né? Então, basicamente, esse poema sobre a natureza de Parmênides, ela vai dizer que a primeira via é a via da razão, do intelecto, da capacidade de dizer a coisa como tal qual é, e que seja para todas as coisas, não para umas sim e outras não, e que o ser não é. E não pode ser. Na segunda via, ela vai dizer que o caminho não deve ser seguido, porque vai levar você a pensar que o ser é e não é ao mesmo tempo. E isso não pode acontecer. E para finalizar, a gente extrai disto uma questão muito interessante, que a gente usa no dia a dia, mas que a gente não sente, porque é uma lógica do pensar e do dizer, que se eu, mesmo que eu não saiba, todos nós usamos isso, mas a gente não sabe que está usando. Mas se eu, por alguma coisa, eu falhar e cometer essa antilógica, todo mundo vai rir de mim. Que chama-se a lei da identidade, que é exatamente isso, relacionada ao que é e ao que não é. O que diz isso? Aristóteles, mais na frente, vai traduzir como o princípio da identidade, que é o seguinte: aquilo que é não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Exemplo, eu digo, isto é um copo com água e não é um copo com água. O que é que eu disse? Nada, né? Então, entendeu? Só que a gente usa isso. Né? Isso aqui é uma caneta e não é uma caneta. Entendi. Entendeu? Então, basicamente, assim, essa lógica que a gente extrai do pensamento de Parmênides, né? E tem mais outros princípios que eu não vou trazer aqui, mas a gente pode depois, oportunamente, quando for tratar em Aristóteles, trazer. Mas, assim, é importante que deixe claro digamos assim, essa derivação desse princípio na lógica da comunicação diária, do pensamento diário, que sem ele a gente não tinha o poder de comunicar. Né? Na hora que eu digo que uma coisa é e não é ao mesmo tempo, fica difícil de se comunicar. Né? Não tem como, certo? Verdade. Então, assim, de uma maneira bem simples, eu tentei simplificar o máximo para poder fazer com que as pessoas entendam o que é esse ser de Parmênides, né?
que é tão complexo e na universidade isso aqui é uma coisa que realmente leva muita discussão, sabe? Claro, claro. Se a gente começar a puxar, claro que vem. Mas, olha, o programa Filosofia em Foco, a gente está chegando ao fim de mais um, e nesse bojo, vamos dizer assim, nesse contexto de pré-socráticos, a gente vai ter mais um no futuro, né, no próximo programa, e depois também, claro, sempre a filosofia vai trazer assuntos que tem a ver, e Marcos aqui sabe disso, vai trazer sempre, lembra daquilo que eu falei naquele programa, hoje a gente também vai abordar um pouco. Então, gente, muito obrigado aí, e passo também as considerações finais para o mestre Marcos Nascimento. É isso, mais uma vez, chegando aqui ao fim de mais um episódio do Filosofia em Foco, e dizendo que no próximo episódio nós vamos trazer o último dos pré-socráticos. Chama-se Demócrito. Na realidade, é uma teoria do átomo, né, de como ela foi constituída, e que esse mérito é dado a Leucipo, que foi mestre de Demócrito, mas Demócrito é a figura principal porque é quem realmente avança com o conceito, né? Então, obrigado e deixe o like, se inscreva e divulgue. Grande abraço e até a próxima.